Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, nós estamos reunidos mais uma vez aqui para nos confraternizar, procurando aqui a palavra, né? Para nos encontrar com Jesus. Essa é a palavra que é, podemos dizer. Nos encontrar com Jesus, rezar com Ele e pedir a graça de poder estar sempre unido ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje é terça-feira, queremos agradecer por mais esse dia. O dia está terminando e a gente vai descansar para que amanhã possamos ter mais um dia de trabalho, mais um dia de dedicação à palavra de Deus e também ao irmão, ao cuidado com o outro. E nós vamos rezar pedindo que Santo Afonso interceda a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha pelo Facebook, também pelo YouTube. Esta oração depois será colocada na minha plataforma, lá no meu canal do YouTube. Gostaria que vocês pudessem entrar e se inscrever e me ajudar nesta campanha para chegar pelo menos aí aos 100 inscritos na minha página do Facebook, do Facebook não, do YouTube, né? Desculpe, você que já está no Facebook, permaneça, mas quem puder entrar no YouTube, eu agradeço. Então, nós vamos rezar, pedindo ao bom Jesus que nos dê esta graça agora para a nossa vida, tá bom? Então, eu gostaria de saudar Magna Roberta, que já entrou aí, olhando aqui a nossa live, já está aí no YouTube, ou a Magna já está online. Tem duas pessoas online, mas ainda não deixaram nenhum recadinho aqui, somente a Magna. Então, nós vamos rezar com Santo Afonso, pedindo a graça de Deus para todos nós. E o que Santo Afonso escreve no seu livrinho, falando sobre assim na terra como no céu, é que é preciso perseverar na oração. Nós, como cristãos, devemos perseverar sempre na oração e que a oração possa ser para nós motivo de alegria e também um gás a mais para a nossa vida cotidiana. A oração deve nos ajudar a entrar em contato com Deus e também com os nossos irmãos. É isso que a oração deve fazer para cada um de nós. E Santo Afonso escreve o seguinte: não há dúvida que Deus experimenta seus servos e verdadeiros amigos com securas e desconsolos espirituais. Paládio padecia na oração angústias de morte. Comunicou a São Macário a sua tristeza e prontamente lhe disse: quando lhe vem o pensamento ou a tentação de abandonar a oração, diga a si mesmo: por amor de Jesus Cristo, me alegro em estar aqui. Assim devemos responder quando nos sentimos inclinados a deixar a oração, pensando que estamos perdendo tempo. Eu estou aqui para dar gosto a Deus. Ensinava São Francisco de Sales que a nossa oração é sempre válida, ainda que passássemos todo o tempo afastando as distrações e resistindo às tentações. O desgosto na oração faz-nos mais aplicados. Olha o que Santo Afonso escreve: o desgosto na oração faz-nos mais aplicados. E ele diz o seguinte: conta-se de alguém que dizia: faz 40 anos que sirvo ao Senhor e nas minhas orações nunca tive gosto nem consolo. Mas quando rezo, sinto-me forte. Quando não rezo, não sirvo para nada. Ter uma fé fervorosa, caridade ardente, rezar sempre, prosseguir a caminhada na busca de Deus, sem desfalecer, é graça do Espírito Santo. São Boaventura lembra-nos que há algumas almas que servem a Deus com mais perfeição. Quando não conseguem o recolhimento desejado, ou quando lhes parece que tudo vai mal, aí então se tornam diante de Deus
mais diligentes e mais humildes. Então, nós vemos aí que as pessoas nessas dificuldades se tornam mais diligentes, mais humildes pelo reconhecimento da sua própria fraqueza. Quando nós estamos fracos, nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa confiança em Deus, que nos ajuda sempre. Mas quando nós estamos bem na vida, a gente sempre se esquece de Deus e não coloca Ele em primeiro lugar. Mas é necessário colocar Deus em primeiro lugar sempre, tanto no tempo bom quanto no tempo ruim. Colocar Deus em primeiro lugar para que todos possamos, nesta alegria de estar com Deus, glorificá-lo e também estar mais unidos. Santo Afonso escreve o seguinte, que nós devemos ter paciência nas orações e nas tentações. O que disse sobre as securas de espírito vale também para as tentações de cada dia e de cada hora. É óbvio que temos de evitar as tentações e a elas resistir. No entanto, se é da vontade de Deus que sejamos tentados contra a fé, a providência divina, a castidade ou contra outros valores evangélicos, longe de nós a lamentação e o desânimo. A São Paulo, que pedia a Deus o livrar-se das tentações, veio a resposta: basta a minha graça. Se alguma vez acontecer que nossa oração não seja atendida, digamos confiantemente: faça-se em mim, ó Deus, vossa vontade, basta-me vossa graça. A tentação em si não é pecado. O importante é não aceitar, não deixar que ela entre em nós e também não queremos nela entrar. Então, a tentação em si não é pecado. A gente diz que para livrar-nos do mal e das tentações, Mas é importante saber que as tentações, elas fazem parte da nossa vida humana. Todos os dias temos tentações. E elas de várias maneiras. Não só são somente tentações espirituais, não. Tem as tentações do corpo também. Por exemplo, quando a gente está fazendo alguma dieta, a tentação de comer muito, de comer as coisas que não pode, Fazendo uma tentação, a pessoa que tem problemas com as bebidas ou com alguma outra, algum outro vício, ele, quando tenta parar, as tentações vão surgir todos os dias e todas as horas, chamando ele para voltar àquela vida antiga. Então, a gente tem que resistir, e para isso a gente precisa de oração. Não pense você que você é forte e vai conseguir lutar contra tudo e contra todos. Não, infelizmente não. É preciso ter muita fé e muita oração, muita paciência, porque nas lutas da vida, muitas vezes a gente não vai resistir. Então, é preciso estar ciente disso. Mas a gente rezando, se nós rezarmos todos os dias, pedimos esta graça a Deus, para tudo isso, só basta a graça de Deus. Somente a graça de Deus vai nos dar esta possibilidade de fazer isso acontecer na nossa vida, tá bom? Então, a gente vai rezando e pedindo que Deus nos ajude, para que esta graça nunca suma da nossa vida. Até na hora da morte, escreve Santo Afonso. Finalmente, devemos nos resignar à vontade de Deus quando a morte nos visitar. E ela vai visitar todos nós algum dia. Seja quanto ao tempo, ao lugar e ao modo, O tempo ninguém sabe, o lugar ninguém sabe, o modo como vamos morrer ninguém sabe. Santa Gertrudes escalava uma colina muito íngreme. Distraidamente escorregou e caiu num vale. Suas companheiras depois lhe perguntaram: a senhora não teve medo de morrer sem os sacramentos da igreja? A santa respondeu: quero sim receber os sacramentos antes de morrer, mas o mais importante para mim é aceitar a vontade de Deus. Acho que essa é a melhor preparação para uma boa morte. Inclusive, Santo Afonso tem um livro chamado Preparação para a Morte. Quem sabe um dia nós vamos meditar também esse livro aqui, nesta oração da noite. Lemos nos diálogos de São Gregório que tendo os vândalos condenado
à morte o sacerdote Santolo, deram-lhe a liberdade de escolher o gênero de suplício que mais lhe agradasse. O santo homem se recusou, dizendo: Estou nas mãos de Deus, disposto a sofrer a morte que ele me destinou por meio de vocês. Inexplicavelmente, quando iam executá-lo, resolveram poupar-lhe a vida. Então, quanto ao tipo de morte que nos está reservado, não vamos nos preocupar. Aquela morte que Deus nos enviar, esta é a melhor. Cada vez que pensamos na morte, digamos confiantemente: Salvai-me, Senhor, e depois dai-me o tipo de morte que mais vos agradar. É claro que ninguém deve buscar a morte, né? E pulando aí de como se fosse uma pessoa sem rumo, né? Buscando a morte a qualquer custo. Deus quer que nós vivamos e vivamos a nossa vida em abundância. Porém, quando a morte nos visitar, que nós sejamos agradecidos pela vida que tivemos, por mais difícil que ela seja. Sejamos agradecidos pela vida que tivemos e que quando a morte chegar, então vamos ser acolhidos no coração da Trindade, né? E voltaremos à vida eterna, que é a nossa direção que nós devemos caminhar, né? Voltar ao coração da Trindade e viver a vida em Deus, né? Aqui nós podemos viver somente uma parcela desta vida ou uma porção desta vida em Deus. Quando nós vivemos o amor entre nós, né, o amor entre os irmãos e as irmãs, então vivemos essa parcela da vida em Deus, da vida na Trindade Santa. Somente quando nós deixarmos este mundo é que poderemos viver na totalidade, não na porção, mas na totalidade da graça, porque estaremos no coração da Trindade Santa, de onde nós saímos. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o desejo de cada um de nós, viver santamente esta vida aqui na Terra, para poder chegar, né, no céu, com todas as nossas tarefas cumpridas, com toda a nossa missão aqui na Terra, feita da melhor maneira possível. Este é o desejo de Santo Afonso para os seus congregados, é o desejo também para todo o povo de Deus, para toda pessoa humana que busca incansavelmente viver a vontade de Deus, que é viver o amor. Então, meu irmão, minha irmã, eu te agradeço pela sua companhia nesta oração, a você que me acompanhou nesta noite, tanto aí, deixa eu ver aqui só como é que está, quem foi que entrou aí na nossa live. Então, a Isabela Oliveira, estão assistindo Vanusa Silva, né, a Maria José, a Vanusa lá de Minas Gerais, também a Magna Roberta, né, que estavam aí comigo nesta oração da noite. E eu peço que rezem comigo a oração também da Ave Maria, pedindo a graça de Deus para cada um de nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que o bom Jesus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente amanhã se encontra às 19 horas aqui, nesse mesmo canal do Facebook e também do YouTube. Até mais, se Deus quiser.